Olá, aluno do segundo ano. Então, hoje iniciamos a semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Você vai colocar a data de realização da atividade e também destacar o eixo temático, que nesse caso é a textualização do discurso poético. Nós iniciamos aqui com uma música que se chama Identidade, que eu vou colocar para você ouvir aí uma parte. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite. Fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você é um exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Se preto de alma branca pra você é um exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Após ouvirmos parte da música, nós temos uma leitura para saber mais. Jorge Aragão é bem direto na música Identidade ao abordar o preconceito que acontece de maneira velada no país. Ao discriminar o elevador como o ambiente dessa prática, Aragão faz um recorte para ser mais incisivo ao diagnosticar costumes tristemente enraizados. O samba, lançado em 1999, discorre também sobre frases de preconceito racial históricas no Brasil, dentre elas a do tal preto de alma branca. Sem perder o ritmo e o swing, Aragão mostra o descompasso de país formado essencialmente pela mixelânea, mas que relega muitos daqueles que os construíram a posições inferiores, com pouca perspectiva de ascendência social, a não ser pelo elevador de serviço. Nessa perspectiva, nós percebemos, não é, que Jorge Aragão traz essa ideia do preconceito velado, que é muito feio. As pessoas, elas falam não ser preconceituosas, mas em primeira oportunidade acabam aí colocando o negro de lado, achando que ele só pode subir profissionalmente, por exemplo, se for pelo elevador de serviço. Então, dentro dessas vertentes, nós temos aqui a questão número 1. Ao reler os versos abaixo, é possível pensar que a nossa identidade brasileira, ainda em formação, tem negado sua ascendência de matriz africana. Então, nós temos aqui alguns versos. Se o preto de alma branca
para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda. Só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. De que maneira a sociedade brasileira tem negado à parcela negra da população o reconhecimento de sua ancestralidade conforme a afirmativa acima? Então você vai pensar que a sociedade ainda tem aquela ideia de que o colonizador é melhor, que o branco é melhor. Então a música vem trazendo essas ideias, essas perspectivas. Você pode voltar aqui no trecho para saber mais e fazer a leitura novamente. Também analisar outros versos e assim justificar a sua resposta. Nós temos na sequência, questão número 2, essa cantiga tem uma função social que é traduzida pelos versos espalhados em todo o poema musicado de Jorge Aragão. Você consegue perceber e descrever? Faça um esforço e explicite seu entendimento desse texto. Você pode voltar também no texto e analisar algumas palavras que aí, remetem a essa ideia do negro, essas perspectivas trazidas pela música. Nós temos aqui a palavra açoite, nós temos a palavra herança, a palavra memória e também essa questão que foi falada na música o tempo inteiro, digamos assim, entre aspas, que é a ideia do elevador, essa ideia quando se fala aí que o elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono, sair desse compromisso, não vai no desserviço sem o social, se o social tem dono, não vai. Então essa ideia do patrão, essa ideia de uma sociedade que ainda é preconceituosa. Número 3. Jorge Aragão, Clementina de Jesus, Chico César, Dona Ivone Lara e várias outras artistas fizeram de suas letras musicais verdadeiros poemas que são grandes reflexões, denúncias da negação de nosso pertencimento étnico cuja ancestralidade é africana. Escreva abaixo versos de alguma das músicas, poema que apresentamos nessa proposta ou que você conhece ou já tenha escutado. Afinal, os versos musicados são pura poesia. Então aqui nós temos essa música do Jorge Aragão, mas no material que vocês estão aí realizando, nós temos outras ideias, outros manifestos. Então aqui na semana 1, nós começamos com a música Mama África. Então você pode analisar uma ideia presente aqui, uma crítica em relação a essas questões. Aqui na semana 2, nós temos essa música também aqui da Dona Ivone Lara. Então você pode trazer algum verso que traga essa questão, tá ok? Então dentro dessa continuidade aqui, nós vamos para a questão número 4. Para Jorge Aragão e para muitas pessoas negras desse país, o elevador de serviço representa uma grande mazela da sociedade brasileira, que camufla ou explicita de forma violenta o racismo brasileiro. Os versos abaixo sinalizam uma orientação. Baseada nessa música, escreva quais são as melhores estratégias para que o racismo não ocorra no Brasil. Aí nós temos aqui alguns versos, Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sair desse compromisso, não vai no desserviço, se o social tem dono, não vai. Então essa questão da mistura, quando a pessoa entra num elevador, se tem essa questão que devia ser separado, digamos assim, porque às vezes nós pensamos que é o empregado que é o negro e que ele não pode se misturar aí com o patrão.
E assim, dentro dessa vertente, isso representa muitas outras coisas, né? Isso é somente uma metonímia, quer dizer, uma parte pelo todo, não é? Então, não precisa ser um empregado, né? As pessoas, elas não, às vezes não querem se misturar com o negro, independente da profissão. Então, nós observamos isso em várias vertentes, não é? Na semana passada, nós tivemos, por exemplo, o caso, né, de Neymar, o preconceito. Então, dentro dessa ideia, eu vou trazer para vocês aqui algumas sugestões de estratégias aí para combater o racismo. Eu estou aqui na revista Capricho, né? Então, 5 maneiras de lutar contra o racismo, mesmo que você não sofra com ele. Então, aqui, né, você pode fazer uma leitura depois. Eu vou fazer leitura somente das imagens, né, da imagem junto com a linguagem verbal que vem de forma maior, tá? Então, não seja indiferente ao racismo. Então, aqui tem algumas informações legais que você pode ler. Reconheça seus privilégios, crie laços de solidariedade antirracista, né? Isso envolve indígenas, negros e amarelos. E aí você pode ir fazendo a leitura, tá? Dentro dessa perspectiva, né, você pode ir pensando também num texto dissertativo argumentativo. Voltamos aqui no material, não é? Espero aí que tenham gostado da videoaula, tenham uma boa semana e um grande abraço.